Ana Paula Soares Lemos, a comunicação dela é A Cidade em Álbuns de Fotografia, a Imobilidade e a Fragmentação como Processo Autoral de Federico Fellini no filme Roma. A Ana Paula, ela é doutora e mestre em literatura comparada, né, pela UFRJ. Ela também integra o grupo de pesquisa Formação do Brasil Moderno, Literatura, Cultura e Sociedade, que faz parte, né, um grupo registrado pelo CNPq, e ela é professora adjunta no programa de pós-graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Unigran Rio, né? É da Unigran Rio, né, Ana Paula? Falei corretamente, né, que o programa é de lá, né, dali. Ela também faz parte do Núcleo de Formação Geral da Universidade, é professora dos cursos de graduação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Ela é graduada também em Comunicação Social, né, com habilitação em jornalismo, defendeu um mestrado sobre o Ariano Suassuna, Palhaço Professor, publicado pela editora Multifoco, e no doutorado ela trabalhou ou defendeu uma tese relacionada aí à obra do Federico Fellini, estou péssima hoje na fala, né? Anotações de um diretor, o cinema de Federico Fellini na televisão. Ela é líder do grupo de pesquisa Imagogemo, né, Núcleo de Estudos em Imagens, Memórias, Narrativas e Oralidades. É um grupo de narrativas audiovisuais, literatura e imagem. É também bolsista da Unigran Rio, de uma fundação pertencente à Unigran Rio. Bom, vou passar aí para Ana Paula Lemos. Bom dia, não sei se já é boa tarde em Portugal, mas bom dia para vocês. Eu fico muito grata pela oportunidade de falar nesse congresso. Fiquei impressionada com a última comunicação do Flávio e da Renata, assim como de todas, mas que potência esse curta-metragem. Eu trago hoje para falar com vocês um recorte da minha tese, no momento em que o Federico Fellini faria 100 anos, né? 2020 é um ano em que o Federico, né, é o ano do centenário do Federico Fellini. Então, eu escolho um recorte da minha tese, foi anotações de um diretor, o cinema do Federico Fellini na televisão. Então, esse material ele versa, né, sobre o gradativo e autoral processo de criação desse cineasta, que é um processo em que as anotações iniciais à versão final do filme, dessas anotações à versão final do filme, várias etapas de corte, colagem e movimento dos planos, de textos, luzes e dublagem, tomavam um tempo maior do que aquele da maioria das produções. O foco de análise vai ser, então, Roma de Fellini, de 72. A questão aqui não é afirmar que em Fellini esse fato é diferencial, porque todo filme acontece isso, né? Mas observar como essa transformação se dá no filme via pesquisa documental do seu material de origem, suas anotações e colagens que se encontravam nos arquivos da Fundação Fellini em Rimini, na Itália. Trata-se da primeira versão do filme, a anterior à versão publicada pelo assistente de direção Gianfranco Angelucci, com a versão literária levada por Fellini ao estúdio, como versão literária, né? Angelucci publica a segunda versão, portanto, né?
Em Roma, é a cidade que vira ator e objeto crítico para falar do consumo, do desenvolvimento acelerado, dos mitos, dos costumes transformados em imagem, características e sensações humanas, ao tom prosopopeico, já que Fellini pensou a cidade de Roma como um rosto, uma máscara clownesca. É assim que ele descreve a cidade no livro Fazer um Filme. Diz ele: posso tentar dizer o que penso quando ouço a palavra Roma. Muitas vezes me perguntei, e sei mais ou menos. Penso num enorme rosto avermelhado que se assemelha a Sordi, Fabrizi, a Ana Magnani, uma expressão transformada por gastrosexônomos existentes em algo pesado e pensativo. Penso num terror escuro, lamacento, num céu amplo, deformado, como pano de fundo de uma ópera, com tintas roxas, brilhos amarelados, pretos, prateados, cores fúnebres. Mas tudo somado é um rosto confortante. Fecho aspas. Escrito em episódios desde 1970, logo que terminou a filmagem de Clowns, Roma é uma espécie de reflexo do filme sobre os palhaços, retomando cenas e ampliando a visada para um circo-cidade e seus clowns. Roma é circular e é um grande cemitério. É um circo e um cemitério. É lugar do encontro dos tempos, do início e do fim, da vida e da morte, da tensão passado e futuro. Dos 7 episódios escritos, 6 foram tomados como fonte de inspiração para filmagem e um não foi filmado, Il Camposanto, episódio sobre os cemitérios de Roma, publicado por Gianfranco Angelucci. Veremos, a partir dos episódios, as especificidades do filme. Os episódios do roteiro original do filme Roma são Início Roma, Circolare Noturna, Trastevere, Campo Santo, não filmado, Metropolitana, Giovinelli e Chiacchierata Prefinale. Cada um dos 7 episódios teve em suas cenas os planos escritos em forma de anotações evocativas, enumerados como se Fellini quisesse o controle do número de planos previstos no filme para facilmente deslocar os fragmentos, realocar os fotogramas. Assim, cada plano escrito era como um rascunho de quadrinho, como negativos fotográficos que, ao mesmo tempo, faziam parte de um jogo de quebra-cabeças para cada peça pronta para ser revelada. No primeiro episódio, a primeira cena já traz anotações, e a segunda cena, comparando com o roteiro literário publicado por Angelucci, teve o texto bem mais detalhado. Assim, vamos analisar neste artigo o primeiro álbum, Início Roma. Início Roma evoca a cidade de Roma em seus diversos nuances nos anos de 1930. E o destaque do ano de Entreguerras é grifado no nome de 12 das 14 cenas do roteiro inicial. O italianista Peter Bondanella destaca que Fellini tem um tom barroco de contar histórias. Um autor barroco no sentido de trabalhar com elementos em contraste, destacar caricaturalmente os elementos constitutivos do tema e trabalhar fundamentalmente com as características do próprio cinema como linguagem. Fellini é, assim, um meta-cineasta que faz de Roma um álbum de fotografias. A máquina fotográfica é, para ele, o relógio de ver bartesiano, uma espécie de contornar do tempo para que ele, o tempo, se torne visível. Utilizando-se dessa imagem, Roland Barthes articula a fotografia a um congelar do tempo que mata o objeto fotografado e, ao mesmo tempo, o anima.
Nessa perspectiva, Roma está entre a vida e a morte, um sujeito que se sente tornar-se objeto, um espectro que tem a mesma etimologia de espetáculo. Assim, em uma crítica em espetáculo, em reflexo ao espetáculo e em desenhos, em quadros que têm como ponto de chegada a aceleração contemporânea, Fellini escreve os planos como quadros imóveis na mobilidade do cinema. Em cada imagem, ele delineia inicialmente que o ponto de vista da cena é distanciado e as ações mediadas entre imitação e profanação, entre o sujeito e o objeto, são o sujeito olhado e o sujeito que olha, e denotam a gradativa passagem do tempo. Para Fellini, o cinema é espetacular e magnânimo, de grandes cenografias e de massa, popular e erudito, artesanalmente industrial, sacro e fulgurante, como remete o nome da sala de cinema Fulgor, em Rimini. Assim, os planos de 7 a 11 da primeira versão se dividem em grandes cartazes de filmes ao estilo de Fabiola e Ben-Hur, cenas de gladiadores no circo e mártires cristãos, jovens que observam os cartazes que fazem fotografadas as cenas dos filmes, que trazem fotografadas as cenas dos filmes. O filme é fotografado em mise-en-scène de palco, como no teatro. Um teatro que, nos termos de Roland Barthes, é a linguagem que mais se aproxima da fotografia. Importante destacar a escolha das inspirações. Fabiola, conhecida também como A Igreja das Catacumbas, é um filme mudo italiano de 1918, ambientado nos primeiros tempos do cristianismo. E Ben-Hur, filme que evoca 3 montagens com a mesma ambientação histórica a partir de uma única referência. Ao filme mudo estadunidense de 1907, que por problemas técnicos teve duração de 10 minutos e foi dirigido pelo canadense Sidney Olcott. 2, a produção estadunidense de Metro-Goldwyn-Mayer, que em 1925, com direção de Fred Nibilo, foi filmado na Itália. Essa versão virou a referência do cinema mudo. E a montagem de 1959, quando Ben-Hur teve parte do filme rodado em Cinecittà, com direção de William Wyler. A interseção de décadas se torna perfeitamente possível e o olhar feliniano no roteiro enquadra ao mesmo tempo, em um filme de 72, o rol de entrada do cinema de 30, o cinema mudo de 1918 e a produção estadunidense, que remete ao mesmo tempo a 1907, a 1925 e 1959. Com Ben-Hur como referência, Fellini traz um trânsito de décadas até remeter a um futuro, 1959, dentro do passado, 1930, e em uma única cena estabelece a fragilidade dos limites de tempo, a diluição do passado no futuro, que é detalhadamente desenhada na imagem do afresco que se dilui no episódio Metropolitana, e mesmo a atemporalidade do filme. Além disso, é possível perceber o encontro de linguagens para além da temporalidade quando Fellini desenha um paralelo entre o cinema mudo e o sonoro, a produção italiana e a estadunidense, o audiovisual e a literatura, já que Ben-Hur foi inspirado no romance Ben-Hur de Lew Wallace. O encontro de tempos que é memória. A versão de 1925, referência mais diretamente evocada no filme, traz fotogramas pintados à mão para dar uma noção de colorido no cinema preto e branco, além de conter as primeiras cenas de mulheres com os seios de fora e ter cenas antológicas em O Circo Máximo, um dos monumentos romanos.
Tais características, que remetem ao processo de montagem das possíveis inspirações, justificam a evocação de Fellini ao filme, o tom épico, circense, artesanal, grotesco, profano no conteúdo, o congelamento de morte pela fotografia no roteiro. Durante o filme, no entanto, as cenas, ao invés de fotografadas, aparecem em movimento na tela do cinema e, ao invés de um grupo de jovens, uma família italiana contempla imagens em movimento que, produzidas pelo próprio Fellini exclusivamente para o filme, foram feitas ao estilo de Ben-Hur, como sugeridas e anotadas no texto que foi ao estúdio. A mediação das fotografias nas paredes, mais uma vez em relação ao olhar da criança, segue na cena 4. Dessa vez, os pôsteres com os monumentos de Roma estão em ambientação mais particular, uma sala de espera de dentista. Tal cena acabou não sendo filmada, mas já começa a delinear o que Gianfranco Angelucci chamou da lei dos contrastes do filme. Uma estrutura narrativa que é escrita na montagem, porque coloca em paralelo o que se vê ao que se vê aquilo que não se vê, ao que se estabelece como força a fragilidade, ao que se fotografa e congela na superfície o seu avesso. Quanto mais grandiosas as construções, mais frágeis os homens. Ao analisar a cena em questão, é possível perceber e válido comentar, ainda que a cena não tenha sido filmada, o primeiro contraste direto entre força e fragilidade, entre o novo e o velho mundo, entre a fragilidade do homem e a grandiosidade dos monumentos romanos. Na figura do dolorido menino, que com dor de dente e o rosto inchado do colo da mãe, olha uma série de fotografias dos anos 1700, que na parede trazem o Coliseu e o Fórum Romano com vacas pastando por dentro. Menino, Coliseu, Fórum, vacas figuram um trânsito de tempo, de rural e urbano, de velho e de novo, da grandiosidade da arquitetura diante da fragilidade dos vivos. No mise-en-scène do roteiro literário, a posição do homem é frágil e de distanciamento. Um distanciamento que, da cena 5 em diante, faz movimento de aproximação e muda o ponto de vista, de um processo de fragilidade distanciada à experimentação da fragilidade por dentro da estrutura. A cena 5 da primeira versão acontece na estação ferroviária de província. Nesse ponto, Fellini cumpre o que lhe parece obrigação de todo contador de histórias. Diz ele: o dever de quem narra histórias é levar as pessoas até a estação. O trem que partem são eles que escolhem, conforme o gosto pessoal. Mas até a estação precisamos levá-los. Assim, a estação é um cenário importante, constante nos filmes de Fellini, que a partir da década de 60 tem como cenário constante a estação Termini, que une as linhas A e B do metrô de Roma e abriga a chegada dos trens de outras cidades da Itália e do exterior. Na cena 5 do filme, Termini ainda está distante. Quem aparece é a Estação Ferroviária de Rimini, de 1930. E, a partir daí, é tomado o trem propriamente para Roma. Um trem que traz em um dos vagões-leito uma placa, Viena-Roma. Deste trem, segundo Fellini, ninguém entra e ninguém sai. Um trem descrito como muito fechado e um tanto impenetrável, que com a placa Viena-Roma remete claramente ao Sacro Império Romano-Germânico. Aos 2 últimos planos da cena 5, que chegou ao estúdio, as crianças, abro aspas, as crianças do lado de lá das grades da estação
olham fascinadas aquele trem. Fecho aspas. Abro de novo. Muito fechado e impenetrável. Assim, a fantasia de Fellini no olhar da infância. Um olhar que, no entanto, distante do impenetrável primeiro Reich, fica distanciado, preso entre grades. Um olhar onírico que, distanciado da experiência de entender a cidade de Roma, de um ponto de vista da província, fica sem saída e faz da ideia de Roma um mito espetacular. No filme, no entanto, a placa não se refere a Viena, traz apenas Roma. Assim, redesenha o sacro no foco principal, não amplia. Cena a cena, do roteiro ao filme, ele reduz para destacar. Na cena seguinte, a mediação pela indústria da cultura aparece na figura das prostitutas italianas na década de 30, que são apontadas em feias ilustrações de um fascículo, descreve Fellini. Na primeira versão, a cena 6, em 5 planos, acontece na banca de jornal de 1930. No plano 1 da cena, plano 23 do roteiro, entre os diversos fascículos da banca de jornal, se pode ver um título vistoso, Leorde de Messalina. E termina no plano 27 dizendo que cada uma das messalinas estava em hábitos da Roma antiga. No roteiro, portanto, as cenas são descritas via fotografias still, imóveis, na constante perspectiva crítica. No filme, essa cena não aparece assim. A referência às messalinas vem no filme em cenas de um desfile de prostitutas aos soldados de guerra. Elas estão no palco, protagonistas da cena, e viram um dos polos da dialética sacro-profano, mais que sacro, mais que profano, como veremos mais adiante, como se vê mais adiante no desfile de trajes papais do filme. Um profano que nada mais é na sociedade do espetáculo que um ex-sacro ou uma reconstrução material do sacro, nos termos do teórico Mário Pernignola. Ana Paula, sacro... para você se organizar, que a gente já deu os 20 minutos. Ah, tá. Então, o Fellini, nesse sentido, só para a gente fechar, né, traz uma aura sacro-profana, cena a cena, para descrever uma Roma que tem imagens diversas, trazendo vários exemplos de uma fragilidade humana nessa perspectiva da cidade. Eu concluo dizendo que o hermetismo de Fellini, essa perspectiva da fragmentação, é irônico. Ele faz tudo para objetivamente transformar o próprio roteiro em uma espécie de roteiro fantasma, um roteiro evocativo que coloca as frágeis tipologias do imaginário coletivo italiano, um país provinciano como um todo. A partir desse catálogo de evocações em filmagem, se estrutura o movimento dialético da narrativa, que gera tensão e ameniza a crítica, dependendo do que se pode ou não desatrelar na própria indústria cultural da qual Fellini faz parte. Ele termina esse primeiro material dizendo: o mundo inteiro é província, tutto il mondo è paese, que remete a uma aura crítica cinematográfica do próprio Fellini. Fellini e a recordação da sua província Rimini, que é uma província universal. Depois a gente conversa mais, então. Está muito